Muito bom dia a você que está conosco aqui no Jornal da CBN, edição desta terça-feira, 26 de novembro de 2024. Quando você vai alugar um apartamento, você tem que dar uma garantia para o proprietário do apartamento para saber que você vai assumir o compromisso de pagar aquela conta. Então você pode ter um fiador, pode fazer um seguro fiança, costuma não ser tão bom assim, meio complicado, caro muitas vezes. Uma caução hipotecária, existem algumas garantias e agora existe mais uma garantia a ser oferecida também nessa situação, à medida que títulos públicos poderão ser usados como garantia em aluguéis e empréstimos. Para nos explicar o que significa exatamente isso, nós convidamos o Marcelo Tapai, que é advogado especialista em direito imobiliário e diretor do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor. Marcelo Tapai, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia aos ouvintes. É sempre um prazer poder conversar com vocês. Bom dia. Qual é a vantagem de se poder oferecer um título público como garantia nesse caso? Eu falei aqui de aluguel, mas também para empréstimos, não é isso? Sim, para empréstimos também, mas a grande novidade agora é com relação aos aluguéis, que era uma garantia até então, foi idealizada por uma locadora, uma plataforma de locação, uma corretora de títulos, é uma ideia que foi implementada por elas, por enquanto são elas que estão operando, e a B3, que é a Bolsa de Valores. Então, a vantagem aí, e voltando só para recapitular um pouco o que você falou, o grande problema da locação realmente são as garantias. Então, para aquela pessoa que está alugando, saber que vai receber o valor da locação do imóvel, e para quem precisa alugar, é arrumar essa garantia. Então, no tempo do meu pai, o fiador era a garantia mais tradicional que existia, um parente sempre podia fazer a fiança. Hoje em dia está cada vez mais complicado você arrumar um fiador, alguém que se propõe a fazer fiador, as pessoas estão sempre mais desconfiadas. Daí a opção que você tem ao fiador seria o seguro fiança, mas isso tem um custo, então a pessoa que está alugando o imóvel precisa comprar esse seguro, e se não usar, ele não vai receber o valor que ele despendeu de volta. E essa questão do título do Tesouro Direto me parece bastante interessante, no sentido de que eu ofereço esse título como garantia, o locador, o dono do imóvel, ele tem essa certeza de que vai receber, porque ele tem um lastro, e a pessoa que ofereceu a garantia, ela não precisa dispor de dinheiro, ela não precisa pagar por um seguro. Esse título que foi oferecido, se ela cumprir as obrigações dela enquanto locatário, ele vai continuar rendendo ali na bolsa aquilo que renderia se o título tivesse com ele de forma comum, e fica bom para os dois lados, porque um tem a certeza de que vai receber, o outro tem essa garantia para oferecer sem ter que pagar por algo e perder esse dinheiro no futuro. Agora, Marcelo, como que funciona na prática essa iniciativa? Então, a pessoa alugou uma casa, um apartamento, um imóvel, enfim, não pagou aluguel. A partir do primeiro atraso, esse título ou o valor correspondente ao aluguel neste título já é retirado? Não, na verdade é assim, você vai precisar comprovar que essa pessoa está inadimplente, e aí o período de atraso não importa. Se são 30 dias, 60 dias, 90 dias, funciona como na locação normal. Então, normalmente a pessoa vai tentar fazer uma negociação primeiro, depois ela vai entrar com uma ação de despejo. Assim que caracterizada a dívida, assim que consolidada a dívida, vai se informar a corretora que o valor do aluguel não foi pago, e a partir daí, esse título que já tem um gravame sobre esse título, ele vai ser transferido crédito para o locador. O que é um gravame, só para a gente entender aqui? O juridiquês é sempre uma coisa chata, né? O gravame é que fica uma anotação. Então, o Milton vai alugar um imóvel para a Cássia, a Cássia tem um título do Tesouro Direto, fala com a corretora dela, fala: olha, eu aluguei um imóvel do Milton e eu vou dar esse título como garantia para o Milton. A corretora vai anotar lá, fazer um registro nesse título para que ele não possa ser vendido para terceiro, que ele serve de garantia para um contrato de locação. Enquanto esse contrato estiver vigente, esse título continua com esse gravame, com essa anotação, com essa restrição para venda. A partir do momento que
esse contrato encerrou, o Milton vai dar um documento de volta para a Caixa, que vai levar para a corretora dela e vai falar, olha, pode tirar o gravame, pode tirar essa anotação do título, que está tudo resolvido. Esse modelo... Na verdade... diga, por favor. Desculpa interromper, mas na verdade outros títulos já eram possíveis. A lei da locação já fala em outros tipos de caução, já fala em títulos da Bolsa de Valores. Agora, o grande diferencial agora, que é um título público, é o Tesouro Direto. Então, é uma modalidade diferente de garantir. Mas garantir locação com dívida, com títulos da Bolsa de Valores, já era possível e a lei já previa isso. E Marcelo Tapá, isso vai valer para qualquer aluguel? Para qualquer aluguel. O importante aqui, e isso eu gostaria talvez de deixar bem claro, é qual é o valor da garantia. Por que eu digo isso? A lei de locação, ela estabelece quais são as garantias possíveis. Então, primeiro ponto para as pessoas saberem, ele tem uma parte pequena em título e ele tem uma outra parte pequena em dinheiro, então eu vou pedir 2 garantias. Não, a lei da locação proíbe 2 tipos de garantia. Então você não pode ter um fiador e uma caução em títulos, você não pode... É uma garantia só, segundo a lei. Inclusive, é previsto até penalidade de prisão em caso de exigência de mais de uma garantia. Mas voltando, você escolhe a garantia do título do Tesouro Direto. Essa garantia ela precisa ser suficiente para cobrir um número considerável de parcelas. Por que eu digo isso? Porque quando você fala em caução em dinheiro especificamente, a lei estabelece que a caução em dinheiro é limitada a 3 meses de aluguéis. O locador não pode exigir mais do que 3 meses de aluguel da caução em dinheiro que vai ser depositada numa caderneta de poupança. E esse tipo de garantia, ela me parece inócua, porque quando alguém para de pagar o aluguel, até que você faça o pagamento, a cobrança da primeira parcela, falou, Milton, você não me pagou? Fala, não, é que eu não recebi lá na rádio que eu trabalho. Brincadeira, porque aí você recebe também. Você não recebeu na rádio que trabalho, então o mês que vem eu vou acertar, vou conversar com a minha mãe, pegar onde... E a coisa vai, às vezes passa 1, 2, 3 meses até que você encerre a negociação para efetivamente ingressar com uma ação judicial, se for o caso, para o despejo. Essa ação vai transcorrer mais alguns meses e às vezes anos. Então, 3 meses de aluguel como garantia me parece muito pouco, me parece algo que não vai trazer uma efetividade para o recebimento da dívida. Por isso que eu digo que quando alguém for alugar, e aí o título público, pode haver essa discussão, inclusive, porque como é uma coisa nova e a lei estabelece que a caução em dinheiro ela se limita a 3 meses de aluguel, eu entendo que o título público não equivale a dinheiro, é um outro tipo de garantia que se pode exigir um valor maior. Então, o locador deve ficar atento a isso, ao tempo. Se houver um inadimplemento, quanto tempo inadimplemento, ou não pagamento, ou um calote da dívida, quanto tempo eu demoro para conseguir receber dessa pessoa, ou se for o caso, despejar essa pessoa? 6 meses? 1 ano? Não sei. Então, é um valor que realmente faça frente, que seja capaz de garantir o pagamento desses aluguéis. Agora, Ricardo, Marcelo, melhor dizendo, desculpe, só para entender esse cenário, primeiro eu queria saber de você, na sua avaliação, o que significa a possibilidade de usar esse fundo como garantia de aluguel, né? Se é uma medida que pode ser significativa no universo de garantias que existem para essa finalidade, e considerando o atual universo de garantias, o que ainda é mais utilizado? É a antiga figura do fiador que ainda é a mais presente? O fiador ainda é o principal. É o principal porque ele é de graça, ele é gratuito. Então, na verdade, o locatário não precisa dispor de dinheiro. O seguro-fiança é uma coisa muito boa, mas ele custa caro para o locatário. O locatário tem que pagar esse seguro. A grande dificuldade hoje é que os locadores, os donos dos imóveis, eles são não mais exigentes, mas você, para aceitar uma pessoa como locador, você precisa ter um indício de que essa pessoa tenha condições de pagar a dívida no caso do inquilino não pagar. Então, normalmente se diz ele tenha 2 imóveis no nome, etc. Mas isso é um equívoco que as pessoas
cometem? Porque o fato de o Milton alugou um imóvel para a Cássia apresentou um locador que tem a casa que ele mora e mais uma casa na praia, 2 imóveis no nome dele. Ok, sensacional. Nada impede que esse fiador não venda esses imóveis no curso da locação. E se a Cássia depois não pagar o aluguel e o Milton for receber da outra pessoa que não tem mais os imóveis e não tem dinheiro, ele também vai ter um problema para isso. Ah, mas o contrato de locação prevê que se o fiador vendeu o imóvel, ele é obrigado a comunicar. Isso aí é teoria, não funciona. Então, não vamos aqui entrar em toda a técnica, toda aprofundar a lei, senão vai ficar um negócio muito longo, mas, na verdade, o que seria mais efetivo para o locador receber a locação, no caso do fiador, não seria o fiador, aí muda o nome para caucionante. Então, a pessoa tem um outro imóvel, ela dá esse imóvel em garantia para você, você vai no registro de imóveis e registra na matrícula do imóvel que esse imóvel serve de garantia para o pagamento da locação, então ele não consegue vender esse imóvel. Os contratos de locação eles são tratados de uma forma, às vezes, bastante simplistas. As pessoas pegam aquele contrato comprado na papelaria de 2 páginas ali, preenchem e acham que está tudo certo. Eu tenho um fiador que tem 2 casas. Então, é um negócio bastante complicado. Quando a gente fala de um aluguel mais barato, talvez não seja um problema muito sério. Mas você tem que considerar que a lei de locação ela serve para todo tipo de aluguel. Ela serve para aluguel de parques industriais, por exemplo. O aluguel agora, às vezes, são umas centenas de milhares de reais. Então, é preciso tomar muito cuidado, porque o que parece uma garantia efetiva no papel, na prática, ser analisada pode não ser. Tem uma questão muito interessante também que o pessoal tem feito hoje, que é a carta de fianças. As empresas que fazem fiança. É importantíssimo você verificar quem é a empresa que faz a fiança. Se você for verificar, por exemplo, na junta comercial, a empresa que dá essa carta de fiança, o capital social dela é de R$5.000. Ela está sediada numa sobreloja de um posto de gasolina, então ela tem lastro efetivo para pagar essa fiança. É preciso fazer uma análise muito cuidadosa quando você vai alugar um imóvel para que você receba o valor dessa locação. Marcelo Tapai, muito obrigado pelas suas explicações aqui no Jornal da CBN. Um bom dia. Sempre um prazer poder falar com vocês. Eu estou sempre à disposição aí para a gente bater um papo. Ótimo dia aos telespectadores e a vocês. Muito obrigado, Marcelo Tapai, que é advogado, especialista em direito imobiliário, conversou com você aqui no Jornal da CBN, agora que são 9h17.